A maioria das religiões leva séculos para se formar, mas esta surgiu quase da noite para o dia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, uma pequena ilha no Pacífico foi exposta ao mundo moderno pela primeira vez. O que começou com cabanas de madeira e ferramentas de pedra acabou com soldados americanos sendo adorados como deuses. Eles não eram missionários nem profetas, apenas jovens americanos, com rádios, armas, aviões, chocolate e cigarros, itens inéditos para os locais. Eles achavam ter visto rituais e aviões caindo do céu com cargas entregues sob comando. As tribos anotaram o comportamento dos soldados e tentaram invocar as mesmas cargas dos americanos. Para eles, esses suprimentos não vinham de fábricas, mas eram presentes de Deus. Então, se você se interessa pela história da Segunda Guerra Mundial e por como as religiões são formadas, esse é um episódio fascinante e espero que vocês tenham gostado. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Mark Gagnon e obrigado por estarem aqui na minha barraca. Semanalmente, exploramos histórias interessantes e polêmicas do mundo todo, de todas as épocas. Aqui falamos de tudo: CIA, Segunda Guerra Mundial, ocultismo e o que mais você imaginar. Agradeço a todos que assistem de casa. O programa só existe graças ao apoio de vocês. Isso só foi possível graças ao meu querido amigo. Debaixo de uma árvore, deitado na rede, meu amigo Cristos, como você está? Tudo bem? Preciso te perguntar algo. Você sabe sobre cultos de carga? Eu não sei. Bom, hoje vou te explicar sobre isso. Também quero compartilhar com você uma coisa muito engraçada. Recebemos um feedback de inteligência artificial do YouTube. Isso é ótimo. O YouTube agora oferece resumos do canal com inteligência artificial, isso foi no History Camp. As pessoas realmente amam o conteúdo, são muito engajadas, fãs inteligentes, pedem temas históricos e dão feedback variado. Sobre o co-apresentador Cristos, bem, eles me chamaram de co-apresentador. Isso é bom pra você de certa forma, mas é engraçado também. É tipo assim, muitos comentários trouxeram feedback de que a presença ou os comentários do Cristos são disruptivos. Então não sou eu. Eu queria que você participasse mais, mas é só a inteligência artificial mesmo. Temos que aceitar nossos senhores supremos, é verdade. Então vamos mergulhar nos cultos de carga. Um detalhe interessante da Segunda Guerra Mundial que poucos conhecem são os cultos de carga, termo que muitos já ouviram. Mas o que isso realmente é? E vou ser honesto, é bem louco, é bem insano. Acabei de ficar com uma bolha na garganta. Desculpa, pessoal, é insano, beleza? Conta como os Estados Unidos criaram acidentalmente uma das religiões mais estranhas. Crenças do século XX incluem movimentos religiosos criados com a chegada das tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas que viviam nessa ilha relativamente isolada viram o mundo moderno surgir de repente. Eles viram riquezas e coisas além do que poderiam ter imaginado. Tentaram entender como qualquer um faria. Eles faziam isso baseados em sua visão de mundo, sistemas espirituais e observações próprias. Então, onde tudo isso começa, vamos para um lugarzinho chamado Tanna, que é uma ilha em Vanuatu. E era, e ainda é até hoje, um dos lugares mais culturalmente tradicionais de todo o Pacífico. No início dos anos 1900, a maioria ainda vivia como seus ancestrais há séculos, certo? As pessoas cultivavam taro e inhame, pescavam nos recifes e realizavam cerimônias que misturavam todas as partes da vida com o mundo espiritual. Era como se imagina que a maioria das religiões tribais seriam atualmente. Não havia eletricidade, motores nem rádios. A maioria das ferramentas deles eram lanças e varas de pesca. E você sabe, madeira, pedras, conchas, coisas assim, porque o metal era muito raro. Talvez usassem algo que chegasse à deriva, mas não forjavam ferro nem nada parecido. Mas eles tinham uma coisa, um sistema espiritual, algo que eles chamavam de castom, agora castom. Centrado nos ancestrais e nos espíritos da natureza. A ideia era que o mundo estava repleto de forças invisíveis que reagiam a rituais, danças e ações coletivas. E tudo tinha um significado e força espiritual, como tempestades, doenças, boas ou más colheitas e secas. Todas essas coisas estavam conectadas ao divino. Entre os temas abordados por eles em sua religião estava a ideia de visitantes inesperados. Então todo evento podia ser visto como um sinal de Deus. Nessa região há o Monte Assur, que na verdade não é uma montanha. Na ilha, um vulcão entra em erupção diariamente. Para quem é de fora, isso é um perigo natural, entende?
É um vulcão muito ativo e vivo, mas para o povo de Tana e Assur é só um ancestral. Essa é uma das forças espirituais que existem no cotidiano deles. E eles meio que sabem como lidar com isso, sabem quando ele vai entrar em erupção. Por gerações, moradores da vila iam à cratera fazer perguntas e, observavam as faíscas e a fumaça em busca de significados. E eles tinham xamãs que faziam a interpretação disso. Os chefes diziam que ali os ancestrais conversavam com quem ainda estava no local. Algumas comunidades também acreditam que é onde John Frum descansa. Vamos explicar quem é John Frum em breve, mas esse é o espírito do culto à carga. Vamos falar sobre ele e quem exatamente ele é. Quando disseram ter ouvido visões, avisos ou promessas da figura chamada John Frum, eles não querem dizer que ele literalmente desceu das nuvens. Eles queriam dizer que a voz dele se movia através das explosões e das erupções vulcânicas do Monte Yezur. No século XIX, antes de qualquer um em Tana ver um uniforme americano ou avião de carga, a ilha já sofria grande pressão, certo? Missionários cristãos passaram décadas tentando mudar costumes locais, das roupas às cerimônias e à resolução de disputas. Os oficiais coloniais impunham novas regras, cobravam impostos e pressionavam as pessoas a abandonar o sistema espiritual. Então, na década de 1930, muitos moradores sentiam que seu antigo mundo estava escapando de suas mãos. E foi nesse momento que os primeiros sussurros sobre John Frum começaram a aparecer. Alguns anciãos disseram que as primeiras mensagens vieram por rituais de transe ou cerimônias com kava. Testemunhas relataram ouvir uma voz dizendo ser John da América ou John de Tana, com uma mensagem clara: voltem ao Caston, ignorem os missionários, não precisam do cristianismo. E ele prometeu que se fizessem isso, os ancestrais os recompensariam se permanecessem fiéis. Lembre-se, John da América, é daí que vem o termo John Frum. É curioso. John Frum não é sobrenome, mas indica a origem. Isso é particípio? Eu não sei, mas basicamente é John da América. Então, havia esses rumores sobre um homem de verdade, possivelmente um traidor, possivelmente nem chamado John. Visitava vilarejos no fim dos anos 1930 e incentivava a rejeição ao controle colonial. Mesmo os oficiais coloniais admitiram que nunca localizaram ou provaram a existência desse John. Sempre que investigavam, achavam descrições diferentes sobre quem ele era. Algumas versões diziam que ele era ruivo, outras que era um local de pele escura. Alguns diziam que ele era um soldado de uniforme branco, embora nenhum americano tivesse ido a Tana ou usado esse uniforme. Na década de 1940, o governo colonial temia que vilarejos inteiros deixassem de trabalhar nas plantações. E eles estavam abandonando essas práticas cristãs, estavam se rebelando contra essa força de ocupação e se preparando para algum tipo de mudança prometida. Mas mesmo assim, John Frum não era visto como, você sabe, um messias ou uma figura salvadora. Da forma como ele se tornaria depois, ele era mais como um mensageiro, como um profeta. Alguém afirmou que o mundo mudaria em breve e as pessoas deveriam preservar sua identidade. Então, ao longo do início dos anos 1900, os franceses e os britânicos meio que criaram esse sistema colonial franco-anglo bizarro, onde ambos reivindicavam conjuntamente a ilha de Tana. Então eles criaram meio que a base ou o suporte para o que iria criar esse fenômeno do culto da carga. Mas no fim das contas foi a Segunda Guerra Mundial que acendeu o pavio. A Segunda Guerra Mundial empurrou esse sistema colonial para o completo caos. Os suprimentos cessaram e os oficiais estavam partindo. As pessoas viram a administração colonial enfraquecer pela primeira vez em muitas de suas vidas, certo? É a primeira vez em décadas que a força colonial realmente partia. E, ao mesmo tempo, as antigas previsões sobre a riqueza vinda do outro lado do mar começaram a circular com mais frequência entre o povo local. Alguns anciãos recordaram que, antes da guerra chegar ao Pacífico, os seguidores de John Frum previam uma grande mudança. Os ancestrais enviarão sinais, mas mesmo assim, ninguém poderia ter previsto o que estava para acontecer. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em dezembro de 1941, o Pacífico virou um dos principais palcos da guerra. Os Estados Unidos precisavam de bases na região, espalhadas pelo oceano, para impedir a expansão japonesa. No início de 1942, as forças dos Estados Unidos da América foram para as Novas Hébridas, hoje Vanuatu, e construíram bases militares em ilhas como Efate e Espírito Santo. Homens de Tana foram contratados para trabalhar nessas bases, algo totalmente novo para eles. Eles viram enormes navios de aço ancorarem na costa e aviões estavam pousando e decolando. Havia caminhões e motores e, você sabe, luzes funcionando sem fogo.
Eles viam soldados estrangeiros comendo carne enlatada que não estragava e usando remédios que curavam infecções e doenças fatais para os locais. Eles melhoravam em poucos dias e distribuíam comidas com sabores que eles nunca tinham provado antes. E para o povo de Tana, essa foi a maior chegada de estrangeiros que eles já tinham visto em toda a vida. Um general colonial ou missionários cristãos daqui. Eles não eram nada comparados ao exército dos Estados Unidos, que basicamente montava acampamento em uma ilha próxima. Em poucos meses, dezenas de milhares de soldados americanos passaram pela região e construíram pistas de pouso, depósitos, hospitais e docas. Tudo o que um exército precisaria mostrava que para os ilhéus isso não era só uma operação militar. Foi um choque completo para a visão de mundo deles e para o entendimento deles sobre a realidade, certo? Eles praticamente não conheciam fábricas e cadeias de suprimentos globais, certo? Eles tinham sua própria visão do mundo, da geografia e de sua posição no planeta. Eles não compreendiam plenamente a industrialização como ocorre no mundo há 150 anos. As pessoas em Tana não tinham esse modelo mental de como tudo isso funcionava. Elas só viam a carga chegando, mas não onde era feita, além de presenciarem rituais americanos. Elas viam, desfiles, saudações, hasteamento de bandeira e, trombetas e rádios, e logo depois a carga aparecia. Então, para elas, a conexão fazia sentido, certo? Eles têm rituais para chuva e boas colheitas, trazendo uma nova energia. Obviamente, os militares dos Estados Unidos da América não realizavam rituais, certo? Eles só cumpriam suas funções, encenando o que os militares faziam na época. Para os ilhéus, só importavam o ritual e o resultado que faziam total sentido em sua visão do mundo. Os trabalhadores viam soldados acendendo fogueiras de sinalização e construindo pistas com formatos precisos. Isso trazia esses navios impecáveis, que deixavam comida e, mais importante, esses aviões. Para os de fora, isso só mostrava que os rituais funcionavam, certo? Se homens uniformizados marcham em formação e surge um avião, isso não é um sinal? Se eles levantavam uma bandeira e um navio chegava, se falavam em um walkie-talkie. De repente, uma enorme caixa de equipamentos e remédios essenciais para salvar vidas cai do céu. Isso reforça a ideia que eles têm de que rituais trazem recompensas do mundo invisível, certo? Este é Custom em ação. Então, os americanos também davam coisas para eles, certo? Como comida e roupas, e remédios e ferramentas para os trabalhadores. Mas esses eram presentes que os ilhéus nunca tinham visto ou realmente usado. Isso levou muitos a crer que os americanos tinham uma ligação superior com o mundo espiritual. Mas lembra quando mencionei John, aquele suposto cara colonial que falava sobre acabar com a opressão colonial? Eles ganhavam presentes de pessoas de terras distantes. Essa mensagem passou a fazer sentido. Aqui estavam homens do outro lado do mar, trazendo toda a carga e a oportunidade que lhes haviam prometido, basicamente. A ideia de que John Frum havia previsto tudo isso logo se espalhou. Alguns aldeões achavam que os americanos eram mensageiros de John Frum. Outros, que eram ancestrais, retornando com presentes. Os líderes locais tentaram reunir o que viram e chegaram a essa conclusão. Eles acreditavam que os ancestrais tinham carga ilimitada no mundo espiritual e a enviaram pelos americanos. E os bens em si, na cabeça deles, eram destinados aos ilhéus. E os americanos simplesmente os interceptaram porque conheciam os rituais certos. Não era um equívoco sobre quem eram os americanos, mas uma nova interpretação do significado do mundo. Em 1945, a guerra acaba e quase de repente todos os americanos deixam os aviões. Eles somem, navios deixam de vir e bases ficam vazias, os armazéns ficam abandonados ou queimados, os geradores desligados e as pistas de pouso abandonadas. Mas para os ilhéus, todos os vestígios desse tipo bizarro de grupo ritual ainda estão lá. As pistas e os cais ainda estão lá. Para os ilhéus, talvez os rituais e a carga tenham acabado. Mas o surgimento repentino e o desaparecimento de toda aquela riqueza industrial era realmente impossível de ignorar. Então, uma nova ideia começou a se formar basicamente entre o povo local. Os ancestrais pararam de enviar presentes porque os americanos deixaram de fazer rituais. Qual seria a solução lógica? Alguém precisava realizar os rituais. Após a guerra, homens de Tana que trabalharam nas bases militares retornaram para casa. Com essas histórias malucas, eles estão contando para todo mundo na ilha que viram esses treinamentos, essas marchas, bandeiras e cargas sendo lançadas. As comunidades locais decidiram replicar o que entenderam. Eles construíram pistas de pouso cortando a mata para imitar essas pistas americanas e acenderam tochas do mesmo jeito que os americanos iluminavam suas pistas com luzes.
Eles faziam rifles de madeira, marchavam em filas e construíam torres de bambu, fones de casca de coco e rádios falsos. E eles até hasteavam bandeiras americanas, imagine só, eles literalmente faziam bandeiras americanas e as hasteavam, acreditando que eram essenciais para a chegada de cargas de seus ancestrais, do mundo dos espíritos. E eles não estavam apenas brincando, certo? Eles realmente acreditavam que isso funcionaria, porque por que não funcionaria? Funcionou para os americanos. Então, esse é o momento em que o movimento chamado culto da carga tomou forma. Os rituais não pareciam, você sabe, antigos costumes tananenses. Eles começaram a parecer uma mistura de pompa militar americana com espiritualidade local. Quando os americanos deixaram Tana após a guerra, a ilha voltou gradualmente ao ritmo original do movimento de John Frum, mas agora revigorado. Os líderes em Tana mantiveram a estabilidade e seguiram os costumes tradicionais, certo? Eles não diziam quando John Frum voltaria, nem prometiam algo dramático. Eles mantiveram as cerimônias e tentaram reconstruir as comunidades após a guerra, mas nem todos ficaram satisfeitos. E é aí que um homem chamado Fred entra nessa história maluca. Então Fred era um cara do lado sudoeste da ilha que eles chamam de Greenpoint. Diferente dos líderes mais velhos, ele não tinha paciência. Ele nunca trabalhou diretamente com americanos, mas observou tudo. Ele viu os caminhões, os sinais e os rituais, e eles viam a carga, ele via tudo. E depois da guerra, quando nada aconteceu, e o movimento entrou em uma espécie de rotina, ele começou a dizer para as pessoas que elas estavam fazendo errado, que John Frum não os havia abandonado e que basicamente ele só tinha escolhido um novo mensageiro, e esse mensageiro, segundo Fred, era ele. Fred dizia que John Frum aparecia em seus sonhos e lhe revelava todos os segredos desconhecidos pelos outros líderes. Ele disse que as cerimônias eram lentas e cautelosas demais e que os líderes haviam perdido o poder da mensagem e que os ancestrais só não prestavam atenção. A maior afirmação que ele fez foi que a carga não viria do céu, como a maioria das pessoas acreditava. Ela voltaria pelo mar em um enorme navio carregado de mercadorias, tripulado por americanos, vindo diretamente para Greenpoint. E o navio, ele disse, só apareceria para seus seguidores, não para as aldeias que permaneceram locais. Para Isaac Juan, o líder de John Frum, e o culto John Frum em Sulphur Bay, no lado sudeste da ilha. Então agora há um movimento que está dividido ao meio. Em 1957, Fred liderou o grupo dissidente que saiu de Sulphur Bay e criou seu próprio terreno cerimonial. Limparam novas áreas de reunião, esculpiram fuzis de bambu e ergueram um mastro de bandeira como o que Fred viu na guerra. E eles construíram sua própria versão de uma cabana militar dos Estados Unidos. Revezavam-se vigiando a costa à noite em busca de sinais do navio prometido por Fred. Visitantes que chegavam a pé viam tochas acesas perto das praias. Homens dormiam em tapetes trançados ao lado de um mastro de bandeira, de guarda, como faziam os fuzileiros navais. Imagine, nesta ilha, duas facções religiosas aguardam a carga voltar dos americanos. Mas essa divisão não passa despercebida. Há enormes debates públicos entre Fred e Isaac, onde cada um acusa o outro de interpretar mal a mensagem de John Frum. Isaac disse a Fred que ele se afastava demais do custom, enquanto Fred respondeu que Isaac impedia a chegada do navio por não agir corretamente. Apesar das discussões não resultarem em violência, elas dividiram as aldeias. Irmãos ficaram em lados opostos, acampamentos e famílias foram separados, e o movimento muda drasticamente. Em 1958, houve uma noite que mostrou como tudo estava tenso. Então, basicamente, os seguidores de Fred começaram a bater em um grande tambor perto de Greenpoint no meio da noite, convencidos de que um navio finalmente tinha aparecido na costa. Eles acenderam as tochas na praia e todos ficaram animados. Eles formam filas e sinalizam para a água, como as equipes de pista americanas faziam para os aviões com paz, certo? O pessoal da Baía do Enxofre ouviu os tambores e pensou que o grupo do Fred se preparava para uma batalha. Eles marcharam para Greenpoint com fuzis de bambu até que a patrulha colonial interveio e impediu. Nada ocorreu, mas foi o ponto mais próximo do movimento John Frum lutar contra si mesmo. Agora, o governo colonial responsável não ajudou em nada a situação. Eles viam Fred como uma figura mais imprevisível, quase como, você sabe, um tipo de guru espiritual, e realmente tentaram isolá-lo. Então, eles pressionaram os comerciantes a simplesmente evitarem o acampamento dele e não chegarem perto dele, e ameaçaram prendê-lo por, você sabe, falsa profecia. Mas em vez de enfraquecê-lo, isso só convenceu ele e seus seguidores de que ele era o único verdadeiro profeta. Cada resistência que ele enfrentava mostrava a eles que as autoridades estrangeiras temiam a mensagem verdadeira e que a verdade seria revelada. Mas Fred tinha um problema. O navio que ele prometeu nunca apareceu.
Ele previu várias vezes a chegada do navio e, sem nada acontecer, só adiava a data. Nós não estávamos prontos, não fizemos direito, não realizamos o ritual. Ele só inventava cada vez mais desculpas. E toda vez que dava errado, algumas pessoas deixavam a aldeia dele e voltavam para a comunidade de Isaac. No início dos anos 1960, Fred ainda tinha alguns seguidores, mas nada como o movimento do começo. Enquanto isso, a comunidade de John Frum enfrentava grande mudança. Numbus, um dos anciãos mais respeitados do movimento, disse que sonhou com John Frum prometendo voltar em 15 de fevereiro, e ainda é comemorado até hoje, sendo conhecido como o Dia de John Frum. Hoje, nos Estados Unidos da América não celebramos, mas em Tana centenas ainda se reúnem para cerimônias e fazem os mesmos exercícios. Com esses rifles, grupos usam uniformes caseiros, hasteiam a bandeira americana e aldeias cantam músicas sobre a chegada de John Frum. Agora, é interessante porque antropólogos realmente começaram a investigar isso e visitaram a ilha, e eles disseram que sentiram uma mistura de confiança silenciosa nessa cultura ritual prática, e as pessoas não esperavam milagres imediatamente. Eles acreditavam que fazer esses rituais apenas demonstrava respeito pelos ancestrais e os prepararia, no devido tempo, para a carga que eles acreditavam que estava chegando agora. Sobre Fred, o movimento não sumiu totalmente. Um punhado de famílias nesta região oeste, conhecida como Greenpoint, eles mantiveram viva sua visão profética, acreditando que a carga retornaria não pelo céu, mas pelo mar, e que o navio ainda chegaria um dia, finalmente a Greenpoint. O ramo principal do movimento absorveu quase todos, e Fred deixou a liderança, virando mais uma história do que uma ameaça. Agora vemos que a crença em John Frum não ficou restrita a uma vila, certo? Ela se espalhou pelo oeste e sul de Tana, onde as comunidades adaptaram de forma própria. Alguns lugares priorizavam os ancestrais, enquanto outros viam John Frum como profeta, e alguns viam os americanos como esse elo temporário com a riqueza espiritual, enquanto outros simplesmente acreditavam que os americanos voltariam pessoalmente com mais carga. Como é de se esperar, movimentos religiosos em ascensão também elevam tensões políticas. Logo, os administradores coloniais enfrentaram um problema e os oficiais ficaram preocupados. Isso incentivava a resistência ao domínio europeu, e os missionários não gostavam de como o movimento John Frum rejeitava o cristianismo tradicional. Houve várias tentativas de suprimir esse movimento, mas cada tentativa de acabar com ele só convencia as pessoas cada vez mais de que algo significativo realmente havia acontecido ali. O crescimento resultou em outro culto de carga, agora a 24 quilômetros dali, mais na selva, chamado Culto do Príncipe Philip. Em 1957, um navio da Marinha Britânica cruzou o Pacífico Sul com o Príncipe Philip a bordo. Ele era o Duque de Edimburgo, não estava lá em uma missão para Tana, e não houve, nenhum anúncio dramático. Mas sua presença na região chamou a atenção de muitos. A notícia se espalhou pelas ilhas e chegou a vilarejos próximos de Yaunanen. Nesse momento, o movimento John Frum já existia há cerca de 20 anos. Muitos seguidores achavam que figuras poderosas de fora faziam parte da ilha e de sua história espiritual. Quando souberam de um homem alto de pele clara vindo de longe que se casou com uma rainha, muitos apenas associaram. Ele não substituía John Frum, era um aliado, um irmão dele, ou como uma figura espiritual vinda do exterior para cumprir um propósito maior, e essas histórias e rumores logo se espalharam por todas as ilhas. A crença cresceu por décadas até ser notada pelos coloniais, que informaram ao príncipe Felipe. Mas ele não riu disso nem ignorou. Ele enviou aos aldeões um retrato autografado dele mesmo, e quando eles o receberam, trataram-no como um presente honrado, como se isso fosse algum tipo de validação de que realmente existiam pessoas distantes que iriam lhes dar coisas, e agora isso realmente tinha acontecido. Depois enviaram a ele um nalmau tradicional, um porrete de guerra usado em muitas cerimônias deles. Você pode ver na tela uma imagem dos moradores locais segurando fotos do príncipe Felipe. Essa troca muito simples de um desses caras em um navio com o nome Príncipe, que é casado com a realeza. Isso criou um relacionamento que durou literalmente décadas, desde os anos 1970 até, basicamente, os dias de hoje. Os moradores faziam cerimônias em sua homenagem e penduravam seus retratos e casas cerimoniais como se ele fosse um membro da família, ou algo assim. Jornalistas que visitaram a ilha os fotografaram, e isso realmente ajudou a espalhar a história. Em 2007, homens da tribo viajaram do Reino Unido para encontrar o príncipe Philip. O encontro foi privado e breve.
trocaram presentes, se respeitaram e voltaram com novas fotos. Isso agora faz parte da história do movimento. O príncipe Felipe diferia de John Frum, pois ninguém achava que ele traria carga ou riqueza. Ele não era um salvador espiritual sobrenatural, apenas uma figura simbólica de um desses homens do exterior. Quando o príncipe Felipe morreu em 2021, os moradores fizeram dias de luto. Chefes se reuniram, compartilharam cava e fizeram rituais em sua homenagem. Alguns disseram que seu espírito retornaria à ilha, enquanto outros disseram que ele simplesmente havia completado sua jornada e se juntado aos seus ancestrais. Mas todos concordaram em uma coisa, que o relacionamento significava algo. O que exatamente significava, eles não conseguiam necessariamente dizer, mas simplesmente importava. Isso mostrava que eles faziam parte desse cenário maior, e essa crença só acrescentou às tradições de John Frum, sem substituí-las. Às vezes, tratamos cultos à carga como seitas diferentes e os descrevemos como mal-entendidos. A maioria pensa que seguidores de cultos à carga acreditam nisso. Como se um avião fosse uma divindade, um pássaro de metal e pessoas brancas fossem deuses. Mas não é tão simples. Na verdade, não é isso. Todas essas interpretações faziam sentido na visão de mundo deles, certo? Os ilhéus simplesmente combinaram uma crença muito tradicional de que os ancestrais vão trazer riqueza para eles. E eles observaram o fato de que os americanos recebiam uma riqueza imensa depois de realizarem, você sabe, esses rituais. Então nada disso é irracional dentro desse contexto, certo? A diferença era que eles simplesmente não tinham informações sobre como o mundo moderno realmente funcionava. Porque, eles estavam em uma ilha. Eles não sabiam que as cargas vinham de fábricas, e não sabiam que navios e aviões eram feitos a milhares de quilômetros de distância, também em fábricas. Os navios levariam produtos das fábricas para a ilha. O movimento John Frum ainda existe em Tana, e moradores seguem se reunindo todo 15 de fevereiro no dia de John Frum. Eles erguem a bandeira americana, marcham armados e falam da era de abundância que virá. Para muitos, não esperam literalmente que aviões pousem amanhã, certo? É algo simbólico, Ou na verdade é como uma identidade cultural e uma conexão com a tradição. E o movimento é menos sobre, esperar que, vamos ser salvos. Não é como se eles precisassem de comida amanhã, certo? Eles têm uma ilha funcionando e conseguem se cuidar sozinhos. Mas é algo mais simbólico e espiritual que isso. É lembrar de quando o mundo deles mudou profundamente e eles interpretaram isso à sua maneira. O povo de Tana não se considera confuso, apenas praticantes dessa tradição. No fim, por mais estranho que pareça, uma pequena ilha foi envolvida numa guerra global por uma nação avançada que surgiu do céu com riquezas e recursos inimagináveis. E realizava esses rituais estruturados todos os dias, e então desapareceu, no meio da noite, sem realmente avisar ninguém. Os americanos não criaram um culto da carga, mas durante o caos da guerra e a chegada repentina de tecnologia moderna a uma ilha antiga, surgiu um novo sistema de crenças. Ao absorverem o mundo que viam, combinando-o com seu antigo sistema de espiritualidade. E o mais incrível é que ele ainda existe até hoje. E essa é a história do culto da carga de John Frum de Tana. Quero dizer, é realmente impressionante. É como um olhar fascinante sobre como a espiritualidade realmente pode se formar. Me considero uma pessoa religiosa e gosto de Jesus, um salva para o Altíssimo. Mas é uma coisa interessante que, dado o tempo suficiente. Essas pessoas ainda praticam rituais e ouvem histórias dos ancestrais. Eles dizem, é isso que fazemos, marchamos por aí, a gente tem essas coisas. E eles não ficam, olhando em volta e pensando, ei, isso é loucura. Eles simplesmente continuam. Essa é a nossa tradição, é isso que a gente faz, é isso que faz a gente se sentir bem, são essas as pessoas para quem a gente reza, e é assim que é a nossa religião. Isso te faz pensar, será que toda religião é assim? Não digo que toda religião seja só alguém interpretando errado ou impondo sua visão cultural a um evento estranho. Mas isso faz pensar, você pode mostrar imagens desses artefatos dos cultos de carga? Essas são as partes mais interessantes para mim, realmente ver as coisas que eles criaram. Porque quando ouvi falar disso pela primeira vez, eu pensei, tudo bem, duvido que eles estejam realmente fazendo rádios. E eles não acham de verdade que essas armas estão fazendo alguma coisa. Mas se você olhar as imagens, cara, eles estavam construindo aviões agora. Não eram aviões funcionais. Sim, eles eram de bambu e realmente faziam essas coisas. Pode mostrar outras imagens que eles criavam? Óculos de proteção e rádios. Olha esse cara com óculos de proteção, isso é louco. Diziam, somos soldados americanos, sem saber o que era a América. Eles provavelmente nem entendiam o que era um soldado americano. Mas é realmente fascinante que essas pessoas, com o contexto limitado que tinham, pensassem. É assim que você invoca riqueza, comida e abundância, através desses rituais. Assim como a gente fazia. A gente faz chover, eles recebem, armas, é isso aí.
Não sei. É fascinante. Cristus, você aprendeu algo com esse episódio? A história do príncipe Felipe é muito louca pra mim. Deveria ter pesquisado mais sobre isso, mas não me aprofundei. É tipo, esses caras vão visitar o príncipe Felipe, eles vão pra Edimburgo. Como você acha que eles foram recebidos? Ah, eles devem ter ficado animados. Você tá brincando? Como você acha que quem os recebeu se sentiu com a presença deles? Sim, as pessoas ficaram tipo, ah, isso é incrível. Essas pessoas realmente veneram o príncipe Philip, quer dizer, não veneram, mas realmente reverenciam e respeitam o príncipe Philip. Que loucura, né? Já pensou ser o príncipe Philip relaxando no barco até o imediato chegar? Naquela ilha, eles têm um tipo de culto sobre você. Você pensaria, como assim? É como um rapper descobrindo fãs no Japão. Ele fica tipo, espera, você tá dizendo que em Tana a galera curte o cara assim? Isso é insano, então não sei. O que eu quero saber é como esses caras foram pra Edimburgo. Eles viajaram pro Reino Unido, né? Tipo, eles vão pra Escócia, ou sei lá, e dão uma olhada. E aí eles voltam e ainda ficam tipo, é isso que a gente faz. Acho que isso já está tão enraizado na tradição que, embora pareça loucura pra gente como americanos, é como fingir que o Papai Noel existe. E é tipo, era só um cara e depois inventaram toda uma história em cima desse cara. E a gente sabe que não é real, mas meio que faz isso porque simboliza algo bonito, né? Simboliza generosidade, caridade, bons sentimentos, família e companheirismo. Toda a tradição que seguimos é assim. Sabemos que o coelhinho da Páscoa não existe, né? Acho que tem várias coisas que os americanos fazem sempre e a gente pensa, será? Por exemplo, o desfile da Macy's, essas coisas. Se você explicasse isso daqui 1000 anos, pensariam. Essas pessoas se reuniam em volta. E eles pegavam essas grandes efígies que enchiam de hélio, e elas voavam pelo céu, e eles adoravam isso. Tipo, Se você tem 7 anos, Papai Noel e Coelhinho da Páscoa são reais. se você é criança, acha que João de verdade existe, ao crescer só aceita isso. Eu meio que entendo o que está acontecendo aqui, e não estou dizendo de novo, eu não sei, eu nunca. Nunca conversei com um T-Nation, nunca estive em Tana ou Vanuatu. Eu não sei como eles realmente se sentem sobre isso pessoalmente, mas pelo que li é tipo sim, eles seguem essas tradições, eles acompanham isso. Acho que chamar isso de seita pode ser injusto. Não sei se é uma seita, é difícil definir o que é uma seita, né? Pra mim, uma seita é como uma filosofia religiosa, em que se você sai, é ostracizado, excomungado ou até morto. É assim que eu defino uma seita. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, o cristianismo não é uma seita porque você pode simplesmente sair e tá tudo bem. Chamar isso de seita soa um pouco racista. Certo, é tipo, beleza, não sei se é realmente uma seita. Eles interpretando o mundo misturado com a tradição espiritual que eles ainda mantêm hoje, que eles conhecem, é tipo, a gente não vai entender isso imediatamente. Então eu não chamaria isso de seita. Eu sinto que é uma tradição cargo. Talvez esse seja um termo melhor ou a conclusão, mas não sei. Não sei o quão popular é esse podcast em Vanuatu, mas se você está aí e conhece quem participou, João do dia todo 15 de fevereiro que vamos comemorar neste podcast, para registrar, por favor me avise, deixe um comentário. Adoraria saber sua opinião. Leio todos os comentários no YouTube, Spotify, etc. Então, se eu deixei passar alguma coisa, se você é um especialista nessa área, por favor, fique à vontade para me ensinar. Eu não sou nenhum estudioso. Eu sou só um cara curioso com uma conexão de internet. Então, por favor, me lembre, me atualize se você não souber nada sobre isso. O que você aprendeu? Teve algo que você tirou disso que te fez pensar? Ah, isso realmente faz muito sentido. É bem interessante. Por favor, deixe um comentário, me avise. Eu adoraria saber o que vocês acham, e se vocês gostam desse canal, por favor, se inscrevam. Isso significa muito, realmente nos ajuda bastante. Se você gosta de história, temos vários episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Você pode conferir isso no Acampamento de História, e se você gosta de mergulhos profundos em religião, vai adorar o Acampamento de Religião. E esse episódio teve um pouco dos dois para todo mundo. Obrigado por assistirem. Encontrem-me na estrada, Mark Gagnon ao vivo. Eu vou estar lá e em um monte de cidades. Isso não ficou tão bom. Eu vou estar em várias cidades fazendo stand-up. E vai ser muito mais eloquente do que o que acabei de fazer. E também, você pode conferir os produtos lá no Camp RD. Pegue moletons, camisetas, toucas e jaquetas. A coleção UFO acabou de lançar e está incrível. E é isso, eu realmente agradeço muito por vocês fazerem parte disso, por serem campistas e, sabe, por fazerem parte dessa comunidade incrível que estamos construindo. Isso realmente significa muito pra mim. E nós fazemos episódios toda semana e eu te vejo no próximo.
Paz. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu tenho uma notícia incrível. Eu estou caindo na estrada. Isso mesmo, minha primeira turnê como atração principal, onde eu vou para toda a cidade que possivelmente me permitir ir até lá. Vou para Salt Lake City, Washington, Distrito de Colômbia e Charlotte em fevereiro. Os ingressos serão anunciados em breve. Compre ingressos no Mark Gagnon Live e nos vemos lá!